Bom, a gente está na nossa série, né, o Cristo Disruptível, esse Cristo que surpreende a gente, né, que rompe coisas que já estão estabelecidas, cria coisas novas, cria uma nova comunidade, um novo jeito de a gente se relacionar com Deus, com as pessoas. Semana passada a gente falou sobre o Cristo que rompe preconceitos. Se ainda não ouviu a mensagem, escuta lá no Spotify. Como que, num primeiro momento, esse Cristo parece que ele está reforçando, na verdade, o preconceito que já tinha na cultura, mas ele faz isso para denunciar, para expor, e aí depois ele dá uma virada, né? E mostra para os discípulos como que eles deveriam agir com as pessoas diferentes, que pensam diferente, que são diferentes, né? E hoje a gente vai encerrar a série, e o nosso tema é o Cristo que rompe a espiritualidade nominal. E quando a gente fala de uma espiritualidade nominal, a gente está falando de um tipo de espiritualidade que é só de nome. Não sei se vocês conseguem entender, mas assim, ela é só um substantivo. Ela não é um verbo, nos transforma em verbo de ação. Então, é só da boca para fora, né? Na realidade brasileira, a gente costuma dizer que muitos católicos são católicos nominais. Ou seja, a pessoa ela nasce católica, aí ela é batizada, ela faz a crisma, ela participa da Eucaristia, casa na igreja muitas vezes, mas são só esses ritos, né? A pessoa não frequenta uma missa, a pessoa não participa muitas vezes das pastorais, né? Só que assim, a realidade católica não nos interessa, pelo menos para mim, porque eu só posso falar da minha realidade, que é a realidade evangélica, né? Então, e segundo os dados mais recentes do censo, de 2022, os evangélicos hoje representam 31% da população brasileira. Foi um salto enorme do último censo, que foi de 2010, onde a gente era 22%. E se a tendência de crescimento continuar, em 2032, a previsão é que os evangélicos vão ultrapassar os católicos, que é a religiosidade maior do nosso país. Porém, o que me interessa saber é se essa fé evangélica tem refletido na sociedade pessoas que são moldadas por esse evangelho que elas dizem proclamar. Se esse grande número de pessoas que dizem que são seguidores de Jesus, de fato se parecem com Jesus. Eu já adianto que eu acho que não está acontecendo isso, né? Então, assim, um número maior de evangélicos não tem refletido mais evangelho para a sociedade. E me parece que a causa disso é essa espiritualidade nominal, que é só da boca para fora, que é só um substantivo, não é um verbo. Então, eu quero convidar vocês para a gente refletir sobre isso. E a gente vai ler o texto de Marcos, capítulo 10, do verso 17 ao 31. Marcos 10, de 17 a 31. Alguém podia ajudar a gente a fazer a leitura? Bia, vem cá então. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus, então, olhou para os seus discípulos, que estavam em volta dele, e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados. Mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que, por causa de mim e do Evangelho, deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna.
Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Esta é a palavra de Deus. Então, para ser bem didático, eu vou dividir a fala em 3 momentos. Primeiro, a ilusão da espiritualidade nominal, depois o perigo da espiritualidade nominal e a superação da espiritualidade nominal. Então, em primeiro lugar, a ilusão da espiritualidade nominal. É interessante que esse jovem que se curva diante de Jesus, ele aparentava ter uma vida ideal. Ele era jovem, né? Ele era rico, religioso e moralmente muito bom. Se esse cara vivesse no mundo de hoje, esse rapaz com certeza seria um influencer muito bem sucedido nas redes, né? Porque, ele era um estereótipo assim de sucesso. Cara jovem, rico, cara bom, que todo mundo gosta, né? Porque naquela época, assim como hoje também, riqueza era sinal de bênção e aprovação de Deus. Tem um comentarista bíblico que fala assim, a noção de que riqueza era um sinal do favor divino era amplamente aceita no judaísmo do primeiro século. Esse entendimento estava enraizado na teologia do Antigo Testamento, onde prosperidade frequentemente acompanhava fidelidade à aliança. Por exemplo, Deuteronômio 28, de 1 a 14. Só comentar, né? Se você ler esse texto de Deuteronômio 28, de 1 a 14, é aquele texto que fala assim, olha, se vocês obedecerem à aliança, à lei que eu estabeleço com vocês hoje, o Senhor Deus vai fazer vocês prosperarem, tudo que vocês colocarem à mão vai dar certo, os campos vão produzir e tal, né? O Senhor coloca vocês por cabeça e não por cauda, e aí vai essa coisa, né, de que, se você obedecer a Deus, vai dar tudo certo. Então isso estava enraizado na cultura deles. Aí o comentarista continua. A riqueza era vista não apenas como uma bênção material, mas como uma evidência tangível da aprovação de Deus. Ou seja, esse rapaz era uma pessoa bem-sucedida materialmente, porque ele era uma pessoa bem-sucedida religiosamente. Pelo menos esse era o entendimento da época. Contudo, apesar de tudo que tinha, parece que faltava alguma coisa para esse jovem. Por quê? Porque, mesmo com todo o sucesso dele, material, moral, religioso, parece que ele está inseguro, ele está em busca de algo. Ele chega para Jesus, meio que pedindo aprovação para Jesus. É como se ele fosse até uma autoridade, em busca de que essa autoridade confirmasse para ele, legal, todo esse esforço que você está fazendo está valendo a pena, continua assim. É meio que isso que ele busca quando ele procura Jesus. E ao chamar Jesus de bom mestre, esse jovem, pelo menos na minha leitura, parece que ele está projetando em Jesus o jeito que ele quer ser reconhecido por Jesus. Então ele fala, bom mestre, o que eu faço, para poder ser salvo? Mas, como Jesus conhecia muito bem a natureza humana, ele era o melhor, melhor psicólogo aí que já existiu, terapeuta, pessoa que consegue perceber a gente, ler a gente. Jesus já percebe essa coisa, quase que uma puxação de saco, Perdoa o termo, mas é meio que isso que o cara faz, bom mestre e tal, essa fala meio doce, E Jesus frustra o cara logo de cara. Chega para ele até meio grosso, Jesus, Por que você me chama de bom? Só Deus é bom. Jesus está querendo mostrar, parece que o critério do menino está errado. E aí o Enterwright, ele comenta essa passagem e fala assim, ao chamar Jesus de bom mestre, o jovem estava expressando o tipo de moralismo que prevalecia em sua própria abordagem da vida. Mas Jesus imediatamente desafia sua compreensão. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, exceto Deus. Isso obriga o jovem a confrontar a realidade de que a bondade não é algo que se pode alcançar apenas pelo comportamento moral. A bondade verdadeira é um reflexo da natureza de Deus. E aí, para provar que é impossível ser bom pelos esforços morais, Jesus questiona o rapaz sobre os mandamentos. Verso 19. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai e sua mãe. Mestre, desde criança eu sigo tudo isso. Aparentemente, esse jovem vive uma vida perfeita. Mas como fica evidente, não passa de uma ilusão. E aí que mora o perigo. E esse é meu segundo ponto, o perigo da espiritualidade nominal. Por que a espiritualidade nominal é tão perigosa? Sabe por quê? Porque ela dá uma falsa sensação de segurança. Faz parecer que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem.
Jesus enxerga, além desse verniz superficial de moralidade do rapaz, e toca no ponto mais profundo que precisava ser mudado. Verso 21. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa. Vá, vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque era muito rico e foi embora triste. Gente, essa passagem ela é muito desafiadora. Tá? De um lado, essa passagem inspirou muitas pessoas, né, a venderem tudo de fato que tinham e seguir Jesus. A gente tem Santo Antão, no século IV, fez isso, São Francisco de Assis, na Idade Média. Mais recentemente, eu estava pesquisando, tem um cara chamado Shane Claiborne, acho que é isso. É um cara da Filadélfia. Ele vendeu tudo que ele tinha, alugou uma casa num bairro muito pobre, foi morar lá, chamou os amigos e foi viver entre os pobres, né? E aí isso daí virou meio que um movimento que chama os novos monásticos, né? Tem várias comunidades no mundo. No Brasil a gente tem o Paulo Capelletti, né? O Paulo Macarrão, que vive lá no meio da Cracolândia. Então, de um lado, a gente tem essa galera que, né? Por outro lado, é difícil, incomoda a gente, né? Sim, eu me coloco totalmente no meio disso. Porque a gente gosta, e eu gosto muito assim do conforto que o dinheiro dá para a gente. Então a gente fica meio, cara, como que é isso, né? Mas eu quero mostrar para vocês que o problema aqui não é a riqueza em si. Até porque na Bíblia a gente tem muitas pessoas que foram ricas e que foram aprovadas por Deus. Você tem os patriarcas, tem o rei Davi. A gente cantou uma música, né, aqui, o 1 Crônicas, que é o hino que Davi compõe quando ele levanta uma oferta, né, para construir o templo de Jerusalém, e diz que o próprio rei Davi, do tesouro dele, ele deu toneladas de ouro. Ele era um cara muito generoso, né? Você tem Neemias, que foi governador, né, depois que o povo volta da Babilônia, o cara que sustentou um monte de gente que estava na pobreza, né? E assim, então, a gente tem ao longo da história, muitas pessoas foram generosas. O problema não é a riqueza. Jesus, ele só pôde, ficar só pregando, né, por 3 anos, porque lá na Bíblia vai falar que tinha um grupo de mulheres, inclusive mulheres ricas, que sustentavam Jesus com o dinheiro delas. Então o problema não está na riqueza. Até porque essa é a única vez que Jesus faz esse tipo de exigência. O problema é o que essa riqueza representava para aquele jovem, que era segurança, identidade e significado. Tem um termo teológico que a gente usa para descrever coisas que nos dão segurança, significado e identidade. Sabe qual é o termo teológico? Ídolo. O Tim Keller fala assim: um ídolo é qualquer coisa mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação. Olha isso, imaginação. Ou seja, se você fica sonhando muito com essa coisa, você fica pensando nela, sabe? Mais do que Deus, qualquer coisa que você busca para dar o que só Deus pode dar. Um ídolo é qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida, que caso você a perca, ou o perca, vai parecer que a sua vida está sem sentido. É o que acontece com esse rapaz. Quando ele se vê diante da possibilidade de perder a riqueza dele, a vida perde sentido para ele. Então, quando Jesus aponta para os mandamentos, percebe que todos esses mandamentos têm a ver com o relacionamento com o próximo? Não mate, não cometa adultério, não roube, não fale falso testemunho, não tire nada dos outros, respeite seu pai e sua mãe. Você podia olhar e perceber se a pessoa estava praticando essas coisas, porque todas elas são externas. Mas quando Jesus fala para que ele se livre das riquezas, é como se Jesus estivesse falando assim para esse jovem: ok, eu posso ver que você faz todas essas coisas, mas e quanto o primeiro mandamento? Não tem outros deuses além de mim. Será que você não está fazendo isso? Então você percebe por que a espiritualidade nominal é tão perigosa? Porque você pode estar fazendo tudo certo e ainda está longe de Deus. Você pode estar fazendo tudo certo e ainda está faltando alguma coisa. E vamos ser sinceros, gente. Todos nós temos ídolos. Todos nós. Todos. Coisas que nos dão a falsa sensação de identidade, de segurança, de significado. Eu tenho, você tem, eu tenho certeza. Porque a nossa natureza humana ela é assim.
Para alguns de nós, os ídolos podem ser coisas ligadas à riqueza, poder, status. Para outros, pode ser ligado ao amor romântico, ao sexo, à família, aos filhos. Para alguns, pode ser a beleza, o corpo em forma, a saúde. Para outros, pode ser prazer, entretenimento, comida, bebida. Pode até ser moralidade e religiosidade. E é aí que mora o perigo, porque todo ídolo é uma coisa boa que a gente coloca no lugar de Deus. Nenhum ídolo vai ser uma coisa ruim. Todo ídolo é uma coisa boa. Só que a gente confia tanto nisso que a gente bota isso no lugar de Deus. Então, absolutamente tudo pode virar um ídolo. Coisas que a gente deposita a nossa esperança de felicidade, o sentido da nossa vida, a nossa segurança existencial, a nossa identidade, o nosso valor. Então percebe que o chamado de Jesus para que o jovem venda tudo e o siga, é um chamado à confiança radical. Isso significa abrir mão de qualquer coisa que ocupou o lugar de Deus na nossa vida. Parece impossível? Eu não sei para vocês, mas para mim parece impossível. E para os discípulos também pareceu impossível. Tanto é que eles falam, verso 26, quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros, então quem é que pode se salvar? E a resposta para isso é, ninguém pode se salvar. Esse é o meu terceiro ponto, a superação da espiritualidade nominal. Ninguém pode se salvar. Porque o máximo que a gente consegue produzir são os ídolos, são falsos deuses. Coisas que vão dar a ilusão de segurança, mas que no fundo deixam a sensação de vazio. Tal como aconteceu com o jovem rico. Porém tem um detalhe muito interessante nessa história, né? Vocês viram o jeito que Jesus fala com o jovem quando ele pede para ele abandonar as riquezas? Está lá no verso 21. Vamos olhar para esse verso 21? Diz assim, Jesus olhou para ele com amor. Jesus olhou para ele com amor. Outras traduções falam, Jesus olhou para ele e o amou. Eu acho que Jesus se identifica com esse moço. Porque Jesus também era jovem, não era? E Jesus também tinha sido rico. O Tim Keller fala, Jesus é o verdadeiro jovem rico. E Tim Keller fala citando Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Jesus, o verdadeiro jovem rico, deixou as riquezas da sua glória, para que por meio da sua pobreza nós pudéssemos sermos ricos. Então isso significa que, por mais difícil que seja a gente abandonar os nossos ídolos, Jesus nunca vai pedir para a gente abrir mão de uma coisa que Ele mesmo não tem aberto mão primeiro. Ele nunca vai exigir para você fazer uma coisa que Ele não faça. Então, por exemplo, se os nossos ídolos têm a ver com poder, riqueza, status, Jesus abriu mão de tudo isso e se tornou servo. Ele abre mão da riqueza, do poder, do status e nasce numa manjedoura, nasce num lugar pobre, vive com gente pobre, ele não tem onde morar, não tem onde dormir, vive uma vida humilde. Então ele nunca vai pedir para você fazer uma coisa que ele não tenha feito antes. Se o teu ídolo tem a ver com amor romântico, sexo, família, filhos, cara, Jesus abre mão de casar, de construir uma família, para que todo aquele que se sente sozinho pudesse ter uma nova família. É o que ele fala para os discípulos. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por minha causa, por causa do Evangelho, deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais nessa vida. E na que há de vir, receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terra. Cara, quando a minha mãe morreu, no começo do ano, eu postei o seguinte, que eu não me sentia órfão. Porque essa palavra é verdade para mim. Tipo, eu olho para a minha vida e falo assim, cara, eu tenho tanta mãe na igreja, tanta mãe. Sempre foi quando a minha própria mãe estava viva, eu tinha outras mães, e eu sabia que ia continuar sendo assim. Porque é isso que o Evangelho faz com a gente, ele dá uma família para a gente. Se os seus ídolos têm a ver com a beleza do corpo, né, com a beleza física, com a saúde, Isaías 53 vai falar assim, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. E certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados.
Ou seja, a gente não precisa temer e ficar vivendo em função dessas coisas. Ele abriu mão disso quando ele veio para essa terra. Se os nossos ídolos têm a ver com prazer, entretenimento, comida, bebida, a gente tem que se lembrar que quando Jesus estava na cruz, ele tomou o fel, né? Ele tomou o vinho amargo. Lembra que o soldado dá vinagre para ele? Né? Ele toma, e assim, é muito simbólico isso, porque ele toma o vinho amargo da ira de Deus, para que a gente pudesse desfrutar de prazer, de alegria eterno. Se os nossos ídolos têm a ver com moralidade, religiosidade, a gente precisa entender de uma vez por todas que só Deus é bom, mais ninguém. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: no Evangelho de Marcos, e eu estou encerrando a série também, né? No Evangelho de Marcos, toda essa sessão que vai do capítulo 8 até o capítulo 10, é um momento da vida de Jesus que ele está caminhando para Jerusalém. E enquanto Jesus caminha para Jerusalém, ele está mostrando para os discípulos qual é o preço do discipulado, qual é o preço de seguir esse caminho com Jesus. Se a gente quiser seguir Jesus, a gente vai ter que andar nesse mesmo caminho. Então ele está revelando para a gente o coração do discipulado, que tem a ver com renúncia, com serviço, uma completa entrega. E antes desse encontro com o jovem rico, a passagem anterior é aquele texto que Jesus abençoa as crianças e mostra que o reino de Deus pertence àqueles que têm um coração infantil, ou seja, um coração vulnerável, humilde, dependente. Essa passagem sobre as crianças é crucial, porque ela forma um contraste com esse encontro com o jovem rico, que no final das contas é um cara autossuficiente, um cara que se orgulha da riqueza, daquilo que ele conquista, da moralidade dele. O jovem rico serve de exemplo trágico de alguém que se sente atraído por Jesus, mas é incapaz de abrir mão da sua segurança, dos bens materiais, da sua moralidade. E, gente, eu espero que a nossa vida não seja igual a desse jovem rico. Que você, de fato, escolha seguir Jesus, entregando toda a sua vida a Ele. E se porventura existe algo que ainda te prende, a minha oração nessa manhã, enquanto eu preparava essa mensagem, é que Deus desse coragem para a gente poder deixar tudo em amor a Ele. Então, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, tá? Eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente, nada disso, mas assim, é esse convite para a gente assumir esse compromisso de fato de seguir Jesus, ou a gente renovar o nosso compromisso nessa manhã, se você já tem esse compromisso. Eu quero orar por você nessa hora. Então a gente vai cantar uma música para preparar o nosso coração, e depois eu vou fazer essa oração, tá bom? Já vai fazendo dessa música tua oração. Fecha os seus olhos agora. Faz esse exame, faz essa análise, né? O culto todo a gente falou disso. Quais são os ídolos, quais são os falsos deuses que estão te impedindo de seguir Jesus? Eu tenho os meus, eu confesso que eu tenho os meus ídolos. Coisas que ainda me prendem. E eu acho que a vida toda a gente vai lutar para se livrar dessas coisas. Mas vamos renovar esse compromisso hoje. De seguir Jesus, de caminhar com Ele. Deixar tudo. E entregar tudo. Toda a nossa vida para Ele. Senhor, a gente quer entregar, Pai, nessa manhã, toda a nossa vida ao Senhor, ó Deus. Nos livra dos ídolos, ó Pai, que Teu Santo Espírito nessa hora possa derrubar do nosso coração, do centro do nosso coração, todas as coisas, ó Pai, que têm nos afastado do Senhor, ó Deus. As coisas nas quais nós temos depositado nossa esperança, nossa felicidade, a nossa identidade, coisas que, sem as quais pareceria que a vida perderia o sentido para nós, ó Deus. A gente quer entregar tudo a Ti, ó Pai. São coisas boas, ó Deus, e por isso é tão difícil da gente abandonar, ó Pai. Mas eu peço, ó Deus, que o Senhor nos livre, ó Pai, desses ídolos. Ajuda a gente a depender completamente do Senhor, ó Deus. Eu sei que esse processo é doloroso, meu Pai, eu sei que esse processo é super difícil. Mas eu peço, ó Deus, que o Senhor nos capacite, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, para que de fato nosso coração possa estar completamente rendido a Ti, ó Deus.
Que a alegria de seguir o Senhor seja maior, ó Pai. Que a alegria de se comprometer com essa nova comunidade que o Senhor está criando seja maior, ó Deus. Que o prazer, ó Pai, de estar na Tua presença seja maior, ó Pai. E que assim o Senhor nos fortaleça, ó Deus. Eu peço, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, ó Pai. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, a centrarmos a nossa vida em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria deixar um exercício para vocês, tá bom? Todo domingo agora eu tenho deixado um exercício. Minha proposta é o seguinte, pensei nisso agora até. Como é que a gente se livra dos ídolos, né? Se você tentar arrancar um ídolo, simplesmente arrancar, vai ser muito difícil. Porque um ídolo é um tipo de amor. E se livrar de um amor é uma coisa muito difícil. Acho que a única forma da gente trocar um amor é a gente substituir um amor por outro amor. Um amor que seja maior. Então, assim, pelo menos na minha vida e na minha caminhada tem sido assim. Toda vez que, principalmente quando eu era adolescente, né, toda vez que eu tentava me livrar de uma coisa, parecia que essa coisa ganhava mais força ainda. E a psicanálise, pelo menos, vai explicar isso pra gente, né? Toda energia que você reprime, ela volta mais forte depois, o reprimido. Mas se você conseguir substituir esse amor por um outro amor maior, você consegue, entendeu? Então, qual que é o exercício que eu vou propor? Eu vou mandar lá no nosso grupo do WhatsApp um link para vocês. Não sei se todo mundo aqui tem Spotify, ou depois eu vou ver se também tem no YouTube, de repente. Mas é o seguinte, é uma igreja que chama Igreja Anglicana Âncora. E eles gravaram, os anglicanos, eles têm uma tradição que é o seguinte, eles têm um livro de oração, que guia eles no domingo, mas também guia durante a semana. Eles têm uma mini liturgia que eles fazem. E aí o bispo Eric, ele gravou a liturgia da manhã, do meio-dia, da tarde e da noite. Eu vou mandar para vocês só a da manhã e a da noite, tá bom? Depois se você quiser olhar lá e seguir as outras também, fique à vontade, mas assim, o exercício qual que é? Ao longo dessa semana a gente vai tentar, todo dia de manhã e todo dia à noite, no final do dia, você só tem que ouvir essa liturgia, ela é uma oração guiada. Ele vai orando, você vai orando junto com ele. Na parte da manhã, uma hora ele vai falar assim, dê uma pausa agora e leia um texto bíblico, depois você volta aqui e conclui. Você vai pegar, vai ler o texto, tá bom? Tem o texto do lecionário que ele vai falar, que é uma seleção de textos que tem para cada dia. A Igreja Católica tem isso, né, o lecionário. As tradicionais também tem, né? Você pode ler esse texto ou pode ler outro texto qualquer. Depois você volta lá e à noite é a mesma coisa, é bem curtinho da noite. Ele vai falar uma hora, dê uma pausa agora, faça uma revisão do teu dia, tal, confessando seus pecados diante de Deus e tal, antes de você dormir. E depois você conclui. A gente vai tentar fazer isso. Porque a ideia é, se a gente se aproximar de Deus, a gente consegue trocar os nossos ídolos. Então a gente vai tentar fazer isso ao longo de uma semana. Ok? Fica a sugestão de exercício prático. Tá bom?